Livro dos Reis, capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seus filhos fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejar, e cercaram a Acais. Porém, não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, e lançou fora de Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate, e habitaram ali até o dia de hoje. E Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel que se levanta contra mim. E tomou Acais a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a, e levou cativo o povo para Quir, e matou a Rezim. Então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acais lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Veio, pois, o rei de Damasco e viu o altar. E o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de dentre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. E o rei Acais ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de alimentos, as suas ofertas de bebidas, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios, aspergirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. E o rei Acais cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e tirou o mar de sobre os bois de cobre, que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta que para o sábado edificaram na casa, e a entrada real externa retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Ora, o mais dos altos de Acais, e o que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acais com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 17. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito,
e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e levou Israel cativo para a Síria e fez-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançaram fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes disseram: não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério do meu servo, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles, e seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a sua ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou todas as descendências de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até o dia de hoje é. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões, que mataram a alguns deles. Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam
porquanto não sabe o culto de Deus na terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhe ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram a cada nação nas cidades em que habitavam. E os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sevarvitas queimaram seus filhos no fogo, a Adracmeleque e a Anameleque, deuses de Serfavaim. Também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhe faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os ouvireis, nem lhes sacrificarei. Mas o Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fizeram eles até ao dia de hoje. Segundo Reis, capítulo 18. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tornaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Assíria transportou a Israel para a Síria e os fez levar a Ala e a Abor, junto ao rio de Gozã,
e as cidades dos medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram nem o fizeram. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã e a Rabissares e a Rabissaque de Laquis com grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles pararam ao pé do aqueduto da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei e saíram a eles Eliaquim, filho de Ilquia, o mordomo, e Sebina, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabisaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é esta em que te estribas? Dizes tu, porém são palavras só de lábios. Há conselhos e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele cajado de cana quebrada no Egito, no qual se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a furarás. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinarei em Jerusalém? Ora, pois dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão dos menores servos de meu senhor, quando tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu porventura sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobe, entra a esta terra e a destrói. Então disse Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebina, e Joá, e Rabisaque: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém, Rabisaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor somente a teu senhor e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que, juntamente convosco, comam o seu excremento e bebam a sua urina? Rabisaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e respondeu dizendo: ouvi a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de azeite e de mel. E assim vivereis e não morrereis,
e não deis ouvido a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Que é feito dos deuses de Ramate e de Elparde, que é feito dos deuses de Sepharvaim, Ena e Iva. Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhes respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo, não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebina, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 19. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim o mordomo e a Sebina o escrivão e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, de viperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem envio ao seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso senhor, assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemam. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra. A espada o ferirei, cair na sua a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Assíria pelejando contra Libina, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livrarás os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, a Arã, a Refete, aos filhos de Éden, que estavam em Telassar, que é feito do rei de Ramate, do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sepharvaim, Rena e Iva? Percebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homem, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Deus, só tu és o Senhor.
Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba a filha de Jerusalém. Meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extrema até o bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi água estranhas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o fiz vir para que fosses tu que conduzisses as cidades fortificadas a montões desertos. Por isso, os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes de amadurecer. Porém, o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal entre este ano, se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade,
e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acais. Naquele tempo enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos e a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: Vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, disse mais. E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos altos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir as águas à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar.